Boa tarde. O Espaço Livre de hoje traz o ex-diretor do DEMAI, Bruno Zuccarelli. Recentemente, ele foi acusado de ter utilizado do DEMAI para enriquecimento ilícito e também a pintura, através da pintura do mesmo órgão e também do seu escritório. Sobre esse assunto, houve uma sentença que saiu na semana passada e Bruno Zuccarelli irá explicar o que ocorreu. Boa tarde, Bruno. Um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre. O que realmente aconteceu? Você declarou, fez uma declaração no Facebook. Agora é seu momento para responder essa denúncia. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Realmente, desde que eu coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito do município de Ouro Fino, constantemente eu venho sendo atacado com fake news, inventando inúmeras coisas a meu respeito, para tentar difamar meu nome, para tentar diminuir meu nome, para tentar, de certa maneira, induzir o eleitor contra a minha pessoa. Com esses inúmeros fake news e sendo colocados na internet, o senhor Donis, que todo mundo sabe, já é de conhecimento notório, inclusive no perfil social dele ele posta com tranquilidade, ele é cabo eleitoral declarado da chapa do Henrique, especificamente cabo eleitoral do Dr. João Jordani, que seria o vice, hoje confirmado pré-candidato a vice. Então esse sujeito, que inclusive já foi preso na Borda da Mata em 2012 por interferir nas eleições lá, esse mesmo sujeito, ele fez uma denúncia na Câmara, alegando que eu, tese, roubava o DEMAI, a parte de tinta, a parte de máquina, solda e muito mais, e algumas coisas mais que ele colocou na denúncia dele lá. Imediatamente que ele fez essa denúncia, a Câmara tomou as providências e eu também tomei as providências. Eu fiz um ofício, solicitei a prestação de contas, igual o que a Câmara solicitou para o DEMAI, e enviei essa prestação de contas ao Ministério Público, que é o Custos Legis, o fiscal da lei, para poder fazer a investigação. Já que disseram que eu roubei, então quero ver que prove que eu roubei. Daí foi para o Ministério Público fez uma intensa apuração, ouvindo testemunhas, analisando toda a documentação e chegou na conclusão que não existe, é totalmente inverídico. Isso que fizeram para mim, além de inverídico, tem um cunho eleitoreiro, porque quem fez isso, quem promoveu isso contra a minha pessoa, tentou me desmoralizar. Todo o meu trabalho que eu tenho feito na cidade, os 11 anos que eu tenho de política, e especificamente esse tempo que eu fiquei no DEMAI, então tentaram jogar isso por terra para desgastar, para desmoralizar meu nome. Uma situação aí de pura baixaria, porque a eleição já começou, infelizmente, a gente vê um começo muito ruim das eleições em Ouro Fino, com esse tipo de nível, com esse tipo de baixaria, que não se via há muito tempo, inclusive. E daí saiu o parecer disse lá, concretamente, o órgão do Ministério Público, a Justiça, realmente foi feita, porque nesse parecer provou-se que era totalmente inverídica essas questões contra a minha pessoa. Inclusive, no parecer, mandou que seja aberto o inquérito policial para investigar crimes em tese praticados pelos meus acusadores, que inclusive esse fato pode ensejar muito bem a cassação da chapa, onde o Dr. João Jordani foi confirmado como pré-candidato a vice-prefeito, recentemente na convenção como candidato a vice-prefeito. Anularia só ele ou a chapa toda? Pela Justiça Eleitoral, eu acredito que, como ele, em tese, ele cometeu um crime eleitoral, anularia o nome dele como vice-candidato para poder disputar essas eleições de 2020, devido ao fato que a lei eleitoral hoje, ela está bem rigorosa, vai ser bem diferente das outras eleições, porque o Código Eleitoral foi alterado, ele foi mudado para poder se adequar à realidade. E hoje em dia a gente sabe que é fácil ir lá na internet e falar, vai lá na internet, cria um perfil falso e fala que a pessoa roubou ou começa a difamar. Então isso é uma realidade, existe a era da tecnologia, as políticas, as eleições já mostraram que elas vão ser, lógico, vai continuar aquela política da cidade pequena, mas vai ser uma pegada totalmente digital. Então a Justiça Eleitoral ela não ficou por fora, ela vai agir com um extremo rigor. O código mudou e as penalidades elas são altas para quem comete esse tipo de delito. Vai ser, como eu disse para você, foi mandado para a delegacia para apurar, em tese, os crimes praticados pelos meus acusadores, que pode muito bem culminar numa cassação do registro de candidatura do vice, do pré-candidato a vice confirmado agora. Essa denúncia foi encaminhada para a delegacia quando? Logo que saiu o parecer na sexta-feira, o parecer oficiou a Câmara, foi oficiada a Câmara, foi logicamente eu que fui o interessado que isso se apurasse mais rápido, fui oficiado também, e foi mandado imediatamente para a delegacia de polícia para que isso virasse um inquérito policial
essencial para a apuração, né, em tese da prática dos crimes constantes no Código Eleitoral. Na denúncia existia um diálogo com uma pessoa que teria argumentado que você teria utilizado essa tinta, o material comprado em empresas daqui de Ouro Fino, e que não seria tudo isso que foi gasto pelo órgão, que até mesmo você poderia ter pintado o seu escritório de advocacia. Como que desenrolou, como que se apurou que esse diálogo realmente não foi verídico? Esse caso em específico, com áudio que foi liberado na cidade, um ex-funcionário do DEMAI, foi, inclusive está isso no depoimento dele, né, tá, eu tenho o procedimento inteiro para quem quiser, né, ter acesso a ele aqui. Eu li só na hora de eu falar ali no Facebook, eu li só a conclusão, porque é enorme, né, o procedimento que foi feito. Volto a dizer, foi muito bem feito, foi uma coisa minuciosa, tem inúmeras folhas. Isso, o depoimento desse sujeito que me acusou, ele foi um ex-funcionário, ele fala claramente, é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem estudo, então não tem muito estudo, então o que acontece? O Dr. João, ele induziu ele a falar todas aquelas coisas, ele não sabia que estava sendo gravado, inclusive foi divulgado na rede social uma retratação dele, porque ele gravou lá, falou isso daí, não sabia que estava sendo gravado, né? Foi induzido a falar, volto a dizer, é uma pessoa simples, daí acabou caindo nessa armadilha. E falou aquele monte de coisa e imediatamente, com certeza, ele deve ter percebido que o teor da gravidade que ele falou. Imediatamente essa pessoa procurou o Ministério Público, a pessoa que gravou, que falou aquilo lá, e foi gravado clandestinamente pelo médico. Daí procurou o Ministério Público, é onde começou tudo isso, que ele procurou e disse no depoimento dele tudo que aconteceu. Inclusive ele juntou algumas mensagens, né, que ele recebeu de celular, que estão no parecer, que mostram, né, o nível que estava se tomando essas eleições, né? Mensagens que foram mandadas para ele do celular do Donis, falando para fica tranquilo, porque nós vamos resolver esse BO para você. Mensagens que foram mandadas para ele do celular, né, do Dr. João, falando que vai ter muita baixaria ainda nessa eleição. Então não é assim que faz uma eleição. A gente de Ouro Fino, a gente que nasceu aqui, que preza pela coisa certa, a gente quer ver eleições limpas. Inclusive, a gente vê às vezes que realmente eu falei de uma maneira mais severa ali no vídeo que eu fiz, porque eu estou defendendo a minha honra, né? Volto a dizer que política passa, né? Amanhã ou depois, não sei quem vai ganhar, volto a dizer, não estou com essa sanha de ganhar, não. Quero expor minhas ideias. Se eu não ganhar, não ganhei. O importante é o meu nome, acima de tudo, a minha honra. Ninguém vai jogar no lixo, não. Então não vai ser eles que vão fazer isso. Por isso que eu tomei todas essas providências. Como foi instaurado isso daí, volto a dizer, foi muito minucioso, apurou-se em detalhes o que aconteceu. Não teve fala que gasto de 500 mil, absurdo, não teve nunca na vida. Foi totalmente distorcido. Inclusive, a denúncia da Câmara foi de uma maneira extremamente distorcida. Tanto é que no dia que foi aberta a CPI, alguns vereadores, inclusive um dos vereadores que é candidato a prefeito contra adversário, disse que era uma questão eleitoreira. Isso tem na ata dos vereadores no dia que foi aberta a CPI. Então todo mundo sabia que isso daí, às vésperas da eleição, vai resolver investigar com base em conversa de internet e uma coisa que o rapaz já tinha se retratado. Então foi uma coisa dirigida para aniquilar o meu nome. Mas isso eu não admito, né? A justiça foi feita, eu não devo nada para ninguém, por isso eu levei no Ministério Público e, como eu disse na internet, eu era o maior interessado que isso se apurasse o mais rápido possível. A minha ideia nessas eleições não é fazer vídeo áspero para falar dos outros, não. Eu falei porque é minha honra. É fácil nessa aí falar que os outros é ladrão, você ter o nome jogado na lama aí e ficar quieto. Eu não vou ficar quieto, não. É por isso que eu falei mesmo e falo quantas vezes for preciso. Mas a minha ideia nessas eleições é uma eleição limpa. Eu não jogo sujo. A gente tem que jogar dentro da lei, a gente tem que fazer as coisas na justiça, certo, correto, e para isso existe a justiça eleitoral. E assim eu espero que se desenrole essas eleições com bom combate, combate de ideias, né? A gente travando uma discussão de ideias, né? De projetos, é isso que é importante, né? As pessoas irem para a internet, a gente incentivar os debates para ver o posicionamento dos candidatos. Volto a dizer, é fácil você chegar e utilizar de um perfil fake para poder difamar a pessoa. O povo de Ouro Fino não quer ver esse tipo
tipo de baixaria. Quem de fato fez isso foi só uma chapa que fez isso contra mim. Aliás, foi o pré-candidato a vice de uma chapa que fez especificamente. As outras não tem nada generalizado. É específico, no caso é bem específico. Um tempo que todo mundo está esperando realmente essas candidaturas, até o final da semana devem sair todas. E Bruno, diante desta denúncia agora confirmada a seu favor, você irá tomar outras medidas além dela estar sendo apurada na delegacia? Você também irá processá-los por danos morais ou não? Com certeza, não tenha dúvida, porque agora que isso foi à tona, que graças a Deus meu nome foi limpo, provou-se a minha inocência, porque é a coisa mais horrível do mundo você, né, passar por uma situação dessa e é evidentemente politiqueiro, né, o caráter que foi feito isso daí. Então, não digo não que me investigue, não devo nada para ninguém, ótimo, quer investigar, investiga, mas com esse caráter eleitoreiro, né, da maneira que foi sorrateiro, é o tapetão, né, tentaram jogar o tapetão em mim para me derrubar, e não é assim que vai funcionar, a gente tem que mostrar as nossas ideias e o povo vai escolher, né, o povo vai escolher quem que tem a melhor ideia, quem que tem o melhor perfil, as pessoas que vão decidir, não é dessa maneira que tem que ser decidido. Se vou tomar as providências, com certeza, as providências serão tomadas em face do pré-candidato a vice, em face do senhor Donis, vou tomar as providências, e daí o que acontece? Vou entrar com ação de indenização e o que eu ganhar da indenização eu vou doar para o Hospital de Ouro Fino, não quero dinheiro também, que isso daí sirva de lição, né? Se o processo for, né, a gente ganhando uma indenização, isso daí vai tudo para o hospital, vai doar para lá, que isso daí vai servir de exemplo para não fazer igual, para não usar desse tipo de artifício, porque a eleição tem que ser tranquila, a eleição tem que ser dentro da lei, né? A gente quer debate, o povo quer ouvir, tem muita coisa que precisa ser dita na cidade, né, a respeito de projetos e o pensamento dos candidatos, né, é democracia, e outra, as pessoas querem ouvir isso hoje, a pessoa não quer ouvir baixaria, né? Está todo mundo cansado disso daí, de baixaria para um lado, baixaria fica tentando difamar e diminuir, e não é por esse lado. Então a gente tem que fazer a coisa do modo correto, e assim eu espero que as eleições, né, sejam travadas de bons combates de ideias, não de outro tipo de coisa, né? Mas é lógico, se vier me acusando, se vier tentando me diminuir, o negócio vai estar, né, a coisa vai pegar. Quando a pessoa se torna candidato, você já está na vida pública já há alguns anos, é natural que pedras venham. Ah, com certeza, a gente que está no poder público, assim, que passou pelo poder público, que está na vida pública, que pleiteia um cargo eletivo, a gente vira vidraça, né? E com certeza pedras virão contra mim, isso é normal, né? Só que uma coisa é você discordar, né? Isso é democracia, nós estamos num país democrático, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, a aceitar a ideia de ninguém. Então, uma coisa é você discordar, eu não tenho afinidade com o candidato, né? Eu não gosto do perfil, ou as ideias dele para a cidade não me agradam, isso é uma coisa, né? Outra coisa é você acusar de crime, né? Daí já passou, porque daí fere a legalidade, você está cometendo um crime, acusar a pessoa de ter cometido um crime é crime, então você não pode falar, o fulano roubou. Isso a gente quer, né, um debate, a gente quer que a eleição transcorra dentro da normalidade, que os candidatos ajam dentro da lei, né? E não fica baixaria, porque isso daí faz tempo que não tinha Ouro Fino, e é chato, acontece um negócio desse, isso daí, né, denigre a imagem da cidade, fala, nossa, o pessoal da cidade vizinha, às vezes fala, nossa, Ouro Fino está nesse pé, então não precisa disso. Se o candidato X ou Y quer ganhar, não precisa utilizar desse tipo de artifício para ganhar. Ganhar não é tudo também, vamos ser sinceros. O importante é o debate, a exposição de ideias. Que os candidatos que eles venham, né, à rádio, aos meios de comunicação, exponham suas ideias, que eles façam esse embate de ideias um com o outro para poder mostrar para a população qual que é o melhor, né, quais as propostas são as melhores para a população, de uma situação que é positiva para todo mundo, porque no final das contas isso reverte na cidade inteira, né? Quem vai ganhar, que projeto que vai ser feito, isso é uma coisa que vai interessar todas as pessoas, né? Porque vai mudar a vida de muita gente. Pessoa, né, que vier a ser eleita, né, fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Então é algo que diretamente afeta todas as pessoas. Então tem que pensar bem, isso que é importante. Obrigada pelas suas explicações aqui no Espaço Livre. Imagina, eu que agradeço sempre a Rádio Difusora, que propicia esse momento das pessoas virem explicarem as situações. A informação, ela traz o aclaramento,
né, da mente das pessoas, mostra para as pessoas a verdade como ela tem que ser dita de um jeito muito direto. E a radiodifusora, ela é 100% nesse aspecto, ela é um canal de comunicação na nossa cidade. Eu que agradeço. Obrigado. E eu converso também aqui no Espaço Livre com o relator da denúncia na Câmara Municipal de Ouro Fino, o vereador Rafael Silva. Rafael, como fica essa questão, já que o promotor solicitou o arquivamento da denúncia? Luciana, boa tarde. Luciana, até sexta-feira, no final do expediente, a Câmara ainda não havia sido citada de nenhuma decisão judicial. Nós estamos trabalhando com seriedade, respeitando o denunciante e também o denunciado, Bruno Zuccarelli, para que ele possa ter acesso a todo o andamento do trabalho. Nosso trabalho é sério, nós não estamos aqui desejando condenar ninguém e nem passar o pano também, caso a pessoa seja culpada de alguma coisa. Agora veja, esse trabalho que foi produzido dentro do judiciário é um trabalho separado do legislativo, são poderes autônomos. A Câmara não foi citada até sexta-feira. Hoje nós temos reunião ordinária na Câmara, hoje nós também teremos reunião da CPI, e na medida que nós recebermos qualquer tipo de manifestação por parte do juiz de direito, aí nós faremos análise de como isso manifestará. Agora, desde o começo eu disse que isso é uma denúncia eleitoreira. Isso partiu do grupo do Henrique Wolff, tocado pelo seu candidato, pré-candidato a vice-prefeito, Dr. João Giordani, e é uma vergonha isso nesse momento de Ouro Fino. Eu, como vereador que sou, eu sempre quis fazer uma CPI contra o DEMAI há 2 anos atrás, quando havia essa crítica na cidade pelo abuso do preço alto da conta do DEMAI. Reclamei isso, dei entrevista na Radiodifusora várias vezes, dei entrevista também na EPTV reclamando sobre isso. E os vereadores que estavam lá não quiseram fazer a CPI naquele momento. Agora veja, faltando um mês para o registro de candidatura, vem com uma denúncia dessa, na minha opinião, isso claramente é uma medida eleitoreira. Só que, por outro lado, Luciana, nós também não podemos ser ingênuos. Se for verdade os fatos narrados na denúncia, os fatos são graves, eles precisam ser apurados. Então, trancar a CPI não é também uma medida honesta para com a população de Ouro Fino. A população de Ouro Fino paga uma conta de água muito cara, paga todos os tributos e ela merece uma resposta pura e cristalina dessa denúncia. Teria sido feita uma investigação pelo Ministério Público e que informou que se trataria de uma denúncia que não teria fundamento e que houve então a determinação para o arquivamento. Isso já não bastaria para a Câmara? Não bastaria para a Câmara. A Câmara ela é um poder autônomo, ela tem prerrogativa constitucional de promover a sua investigação própria, inclusive a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela possui uma natureza jurídica própria, individual e autônoma daquilo que é produzido no Ministério Público. Repito, o que foi produzido pelo Ministério Público até sexta-feira não chegou na Câmara. A Câmara não foi citada de absolutamente nada. Eu tive acesso a essa manifestação do Ministério Público pelas redes sociais. Também fui surpreendido. Independente disso, eu, como vereador que sou, estou aqui para trabalhar para a população de Ouro Fino sem tumultuar o cenário. Se for realmente comprovado que trata-se de uma denúncia eleitoreira, ela deve ser arquivada. Por outro lado, se os fatos narrados na denúncia, se eles se confirmarem por ter existido algum daqueles fatos, essa CPI ela deve ser levada adiante e a população de Ouro Fino precisa receber uma resposta final disso. Independente disso, repito, temos hoje reunião ordinária na Câmara, estaremos lá reunidos todos os vereadores e conversaremos com tranquilidade acerca de tudo isso. Eu penso que a população de Ouro Fino precisa saber sempre a verdade e esse deve ser o nosso foco, o nosso trabalho. Rafael Silva, muito obrigado também pela sua participação aqui no programa Espaço Livre. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui na Radiodifusora. Você sabe que eu tenho um apreço muito grande pela emissora e pelo seu trabalho, e esse espaço que vocês concedem a todos nós que exercemos função pública na cidade é muito importante. Nós estamos aqui conversando com a população, a audiência da rádio é uma audiência muito boa e é sempre um prazer falar com todos. Muito obrigado. Nesta manhã, a Radiodifusora procurou o pré-candidato a vice na chapa de Henrique Wolff, João Giordani, e também tentou contato com Donis Almeida do Couto. Até às 11h50 desta manhã, nenhum dos dois se manifestou. Porém, a Radiodifusora está aberta para que ambos esclareçam os fatos e tenham oportunidade de fazerem as suas declarações aqui na emissora. E você continue na nossa programação. Agora com Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.